A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de estar compartilhando um trecho da palavra de Deus com vocês no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Neste texto, Pedro traz uma figura de comparação. Ele compara o diabo como um leão. Mas aqui Pedro não traz a ideia de que o diabo é poderoso, como o leão é considerado na floresta. Aqui Pedro traz, ele está focando no aspecto ardiloso do leão, na artimanha ardil que o leão tem. Nós sabemos que o leão, quando ele vai atacar sua presa, em primeiro lugar, ele observa sua presa. Ele fica escondido, ele fica ali rondando o lugar, observando a presa, os movimentos da presa, esperando a oportunidade certa para atacar. Ele espera uma oportunidade para destruir a presa. Nós sabemos que Satanás, irmãos, age igualzinho. Satanás também, ele rodeia, ele observa e ele espera o momento certo para atacar o servo de Deus. A palavra de Deus deixa registrado em Jó, quando Deus pergunta para Satanás: "Da onde você vem?" E ele fala: "De rodear a terra e passear por ela." Então ele rodeia a terra, ele anda pela terra, observando cada um, esperando o momento certo para investir, para jogar pesado e para destruir, principalmente os servos de Deus. Por isso que Pedro tem essa preocupação com a igreja, de estar alertando a igreja que o diabo é como um leão. E o leão é um bicho ardiloso. Satanás é ardiloso. E sabe de uma coisa, irmãos? A presa que o leão mais gosta de atacar, mais fácil para ele atacar, é aquela presa vulnerável, é aquela presa distraída, é aquela presa que está fora do bando, que está sozinha, é aquela presa que está doente. Essa é a presa mais fácil que o diabo ataca. Nós sabemos que Satanás também se aproveita, irmãos, das nossas limitações, das nossas deficiências. Satanás, ele se aproveita quando nós estamos fracos na fé. Isso nos torna alvos fáceis do inimigo. Satanás, ele percebe que nós estamos fracos, doentes, vulneráveis, e é aí que ele entra com toda a fúria e com toda a força para tentar destruir a nossa vida. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com a nossa vida espiritual. Nós vemos também que outra presa que o leão gosta também são aquelas presas autossuficientes que não percebem o perigo, se acha suficiente e aí não percebem o perigo. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Temos que tomar cuidado com esses dois motivos, não nos dar motivo para o diabo, ocasião para o diabo entrar e dominar e tentar nos matar espiritualmente, nos destruir, porque a Bíblia fala que ele veio para isso. Ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. E ele vem com fúria, irmãos. Ele não vem querendo só
nos devorar, ele vem querendo nos matar, ele vem para acabar conosco, para sugar as nossas forças, ele vem para nos destruir. Então, você pode estar perguntando, mas se eu leio a Bíblia, se eu oro, se eu busco a presença de Deus, se eu sou fiel nos trabalhos da igreja, né? Eu estou livre das investidas, das artimanhas do inimigo? Infelizmente não, irmãos. Infelizmente não. Satanás, sim, ele tem a preferência por aqueles que estão fracos, por aqueles que estão caindo, por aqueles que estão vulneráveis, mas ele vem atrás de pessoas que procuram estar com a vida espiritual em dia também. Ele vem atrás de pessoas que procuram estar orando, de pessoas que procuram estar fazendo a vontade de Deus. Nós não estamos livres das investidas dele, não. É claro que quando estamos vulneráveis, fracos, frágeis e doentes na fé, nós nos tornamos um alvo mais fácil. Mas não é por causa disso que ele deixa de investir na nossa vida. Satanás não dorme, Satanás não brinca. Satanás, ele quer destruir. Ele fez isso com Jesus, quando Jesus estava se preparando para o seu ministério, que ele foi para o deserto, que ele estava em jejum. O que Satanás fez? Foi tentar Jesus para ver se conseguia tirar Jesus do foco, para ver se conseguia fazer Jesus, impedir Jesus de completar a sua missão. Ele investiu ali contra a vida de Jesus, oferecendo as glórias deste mundo, oferecendo as coisas vis deste mundo, né? Para nós é vis, mas para ele eram as glórias deste mundo, o que ele tinha aqui. E Jesus foi forte, combateu Satanás com a Bíblia. Jesus estava ali em santificação, ele não deixou de vir tentar. Não é porque você vive orando, não é porque você vive na igreja, não é porque você vive fazendo a obra que Satanás não vai investir contra a sua vida. E Satanás não tem regras, irmãos. Satanás, ele vem quando você está nas horas de dor, assim como ele vem nas horas que está tudo bem também. Ele vem te tentar nas horas que está tudo bem também. Nas horas de dor, ele vem para colocar você contra Deus. Onde está seu Deus? Seu Deus te abandonou. Seu Deus não está te vendo. Mas ele vem também nas horas que está tudo bem. Nas horas em que você está perto de Deus. Então, Eva foi um exemplo disso. Né? Satanás, ele foi tentar a Eva quando não faltava nada para Eva. Quando estava tudo bem, tudo tranquilo. Quando ela recebia a visita de Deus diariamente ali no jardim. Ele veio para tentar a Eva. Então, irmãos, isso nos prova que nós não somos blindados. Nós não somos blindados contra as astutas ciladas do inimigo. Nunca estaremos blindados. Haverá situações, vai surgir situações que nós jamais imaginaríamos passar. Satanás vai criar ocasiões, Satanás vai procurar brechas, Satanás vai procurar o momento certo de agir na nossa vida, para nos destruir, para nos tirar a alegria, para nos roubar a paz e para nos fazer desanimar. E ele é perseverante em fazer o mal. Ele não cessa de fazer maldade. E ele sabe que nós somos carne, que nós somos falhos. E ele sempre irá cirandar, ele sempre vai rodear, ele vai sempre esperar uma oportunidade certa para agir, para nos destruir. E se ele não conseguir nos destruir, ele vai pelo menos no mínimo tentar prejudicar a nossa comunhão com Deus. O apóstolo Pedro aqui, ele não traçou um paralelo entre o leão e o diabo à toa. Mas ele deixou aqui, seja sóbrio, seja vigilante, tome cuidado. E isso significa, ele quis dizer, na nossa linguagem de hoje, não pague para ver.
Não pague para ver o que o diabo pode fazer na nossa vida. Nós vemos por aí, irmãos, que muitos crentes estão desapercebidos. Muitos crentes estão dormindo, não estão vigiando, não estão atentos como Pedro está advertindo aqui. Nós vemos crentes, irmãos, brincando de ser crente, mas o diabo, ele não brinca de ser diabo. Vamos tomar cuidado e vamos pedir a Deus para que nós possamos resistir firmes na fé, como diz aqui a palavra de Deus. As investidas de Satanás, as artimanhas, as ciladas, os laços que ele nos prepara, as tentações, as oferendas, que nós possamos resistir firmes na fé, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, na Tua presença nos colocamos nesta noite, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça, a Tua orientação, a Tua ajuda para, ó Pai, sabermos resistir, Senhor, às astutas ciladas do inimigo. Senhor, sabemos que o diabo, como diz Pedro, é como um leão. E o leão, ele é ardil, Senhor, ele é ardiloso. Pai, não nos deixe ser presas fáceis, Pai, para o diabo. Nos ajude a ser sóbrios, vigilantes, a estarmos atentos, Senhor. Nos ajude, Pai, ó Deus, a saber, Senhor, identificar, Pai, ó Deus, as tentações que o inimigo vem nos oferecer, as situações que o diabo cria para nos destruir. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, não nos deixa cair, Senhor Jesus, segura firme nas nossas mãos, Senhor. Ó Deus, acorda aqueles que estão dormindo, aqueles que estão desatentos, Senhor, aqueles pais que estão distraídos, Senhor, levanta aqueles que estão fracos, Senhor Jesus, que estão doentes, Senhor, na fé. Pai amado, ajuda na nossa vida espiritual a mantermos, Senhor, a nossa fé firme, constante, Senhor, em nome de Jesus. Pai, fica conosco, Pai, nos ajuda, Senhor amado, ó Deus, nos orienta, nos dá graça para vencermos, Senhor, toda e qualquer artimanha do inimigo, em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração, irmãos. Mas a preocupação de Pedro tem que ser a nossa preocupação. Vamos ser sóbrios, vamos estar vigilantes, vamos estar atentos, irmãos. Porque Satanás está aí, como um leão, tentando buscar, tentando destruir, tentando nos escravizar. E ele está muitas vezes conseguindo. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um e que nós possamos estar cada vez mais ligados em Deus. Mesmo aqueles que estão firmes possam permanecer firme, resistir firme à astuta cilada do inimigo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja e assim continuamos o culto desta noite para a glória do Senhor. Amém. Espere em Ti, Senhor. Espere em Ti, Senhor. Como um guarda que vigia. Espere pelo amanhecer. Assim a minha alma espera por Ti. Sou preso da esperança que liberta e faz viver. Espere em Ti, Senhor. Espere em Ti, Senhor. Como um guarda que vigia. Espera pelo amanhecer. Assim a minha alma espera por Ti. Sou preso da esperança que liberta e faz viver. Renova-me,
e tua força assim se renovam. As tuas misericórdias a cada manhã. Enche-me do teu amor que não confunde, e da paz que me faz caminhar. Eleva-me ao primeiro amor e não deixes faltar aos meus lábios o louvor. Oh, eu espero em ti, Senhor. Espere em ti, Senhor. Espere em ti, Senhor, como um guarda que vigia. Espera pelo amanhecer, assim a minha alma espera por ti. Sou preso na esperança que liberta e faz viver. Renova-me e tua força, assim como se renovam as tuas misericórdias a cada manhã. Enche-me do teu amor que não confunde, e da paz que me faz caminhar. Eleva-me ao primeiro amor e não deixes faltar em meus lábios o louvor. Louvarei, te louvarei, louvarei, eu te louvarei, louvarei a ti, Jesus, por todo meu viver. Louvarei, adore, louvarei, louvarei, eu te louvarei, louvarei a ti, Jesus, por todo meu viver. Louvarei, te louvarei, louvarei, eu te louvarei, louvarei a ti, Jesus, por todo meu viver. Louvarei, te louvarei, louvarei, te louvarei, louvarei a ti, Jesus, por todo meu viver. Louvarei, te louvarei, louvarei, eu te louvarei, louvarei a ti, Jesus, por todo meu viver. Oh, Senhor, eu te louvarei todos os dias da minha vida. Perdeu o que aconteceu. Se ainda não consegue ver vitória, está distante
bravio, manda o mar se acalmar. Eu te faço chegar onde tem que chegar. Eu estou contigo, filho, pode confiar. Um dia saudando outro dia, e você nesta mesma agonia, não vê nada acontecer. Tá perdendo a força de dar glória, não sabe mais como fica a sua história, o que há contigo. Levanta de não te esquecer, que te mostrar nova visão para a sua vida. Prossiga que a vitória é certa, tome posse das promessas que Deus tem contigo. Se está passando pelo mar de decisão, tá difícil pra você a situação. Desse mar de tristeza, tu passa por cima ou abre o mar. E se o mar está bravio, manda o mar se acalmar. Eu te faço chegar onde tem que chegar. Eu estou contigo, filho, pode confiar. Se está passando pelo mar de decisão, tá difícil pra você a situação. Desse mar de tristeza, tu passas por cima ou abre o mar. E se o mar está bravio, manda o mar se acalmar. Eu te faço chegar onde tem que chegar. Eu estou contigo, filho, pode confiar. Eu estou contigo, filho, pode confiar. Eu estou contigo, filho, pode confiar. Está em Filadélfia, escrevi. Diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta, tendo pouca força, Filadélfia. Guarda-te a minha palavra, Filadélfia, e não negaste o meu nome, Filadélfia. Como eu te amo, Filadélfia, Filadélfia, como eu te amo. Venho sem demora, guarda o que tens, para que não tomem tua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Santo Espírito diz às igrejas. E ao que venceu farei coluna no templo de meu Deus. Eu sei as tuas obras,
saúdo com a extraordinária e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço e muito a tua participação conosco em mais um culto de honra, de adoração, de louvor ao nome do Senhor nosso Deus. Nesse momento, nós vamos meditar um pouco mais na maravilhosa e bendita palavra do Senhor. Se você estiver com a sua Bíblia ao seu lado, eu convido você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo de número 14, estaremos lendo a partir do versículo 22. Mateus 14, 22. Que o eterno Deus grandemente continue abençoando a tua vida e a tua família. Mateus 14, a partir do versículo 22, diz assim a maravilhosa e bendita palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Que esse Deus, o Eterno, muito nos abençoe pela leitura da sua extraordinária e maravilhosa palavra. Te convido nesse momento a buscar a Deus em oração. Invoquemos o Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus e nosso Pai, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus, diante de Ti nos colocamos nesse momento que acabamos de ler a Tua palavra, que é a verdade, que é pura, que é atual, que é cristalina. E eu te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, através da Tua santa e maravilhosa palavra. Em nome de Jesus te peço, sobretudo te agradeço. Amém e amém. Louvado seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. O texto lido, o texto em questão,
Maravilhosa passagem rica em ensinamentos na palavra de Deus e aqui na narrativa de Mateus. Nós observamos algumas coisas, extraímos preciosas lições, maravilhosos ensinamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque a Bíblia, ela é tão atual que cada texto, cada porção rica da palavra de Deus, inspirada que é pelo Espírito Santo de Deus, ela fala conosco e muitas vezes retrata nossa situação, nosso momento atual, ou coisas que vivenciamos ou vivenciaremos, na certeza absoluta de que o mesmo Jesus que esteve lá com os seus discípulos, nessa cena extraordinária, rica, maravilhosa, Ele está conosco, o mesmo Jesus, em cada momento da nossa vida. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O mesmo Jesus que a Bíblia diz em Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo eternamente. Jesus observou os seus discípulos e viu que eles estavam em dificuldade. Uma coisa aqueles discípulos fizeram, e nós temos que fazer. Eles obedeceram Jesus. Jesus mandou que eles fossem primeiro, que depois Jesus iria. E eles foram, eles obedeceram. Entraram no barquinho e foram mar adentro. E estavam aguardando Jesus chegar. Ocorre que, como diz o texto sagrado, o tempo foi passando. Quarta vigília da noite. Lá para as 3 da manhã. Vento contrário. Negrume da noite. O mar sombrio. E eles ali, no barquinho, esperando Jesus. Mas eles tinham motivos de sobra para esperar Jesus. Jesus disse a eles que iria. Eles acreditaram na palavra do Senhor, confiaram na palavra do Senhor, foram obedecendo a palavra do Senhor, foram na frente e estavam aguardando o Senhor vir. Conosco é a mesma coisa. Nós temos que obedecer o Senhor, acreditar na palavra do Senhor, confiar na palavra do Senhor e esperar o Senhor chegar. O momento do Senhor, a hora do Senhor, a forma pela qual Ele quer chegar, como Ele quer chegar, como Ele quer agir no tempo do Senhor. Porque Ele é o Senhor do tempo. A Bíblia diz: há tempo para todas as coisas. E o Senhor, o nosso Senhor, é Senhor do tempo. Está no controle. Sempre esteve no controle. Agora, a situação não era fácil. Muitas vezes na nossa vida, a situação também não é fácil. É difícil. Passamos por momentos difíceis. Nosso Senhor disse: no mundo 3 aflições, mas nos orientou: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor. E Ele é nosso Senhor. E a Bíblia diz: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nossa fé tem que estar fortalecida, firme, confiante no Senhor, o nosso Deus. Esse Deus que cremos. Nós sabemos em quem temos crido. E temos que sempre esperar e confiar com fé nesse Senhor maravilhoso.
que se faz presente em cada momento de nossa vida. Mas, voltando ao texto, o tempo foi passando. A situação foi apertando. A dificuldade foi aumentando. Às vezes ocorre conosco. E o Senhor ainda não tinha chegado. Muitas vezes ocorre conosco. A providência do Senhor ainda não tinha chegado. O barquinho do Senhor, como os apóstolos, os discípulos lá esperavam, não vinha, não chegava. O tempo foi passando, a situação foi apertando, o vento contrário, o negrume da noite. Mar bravio, situação difícil. Será que Jesus se esqueceu de nós? Poderiam ter pensado os seus discípulos no barquinho. Será que a oração dele estava tão gostosa, a comunhão com o Pai estava tão maravilhosa que Jesus se esqueceu de nós aqui no meio do mar, no negrume da noite, nesse vento contrário? E como é difícil o vento contrário. Será que Jesus se esqueceu de nós? Poderiam ter pensado os seus discípulos ali no barco. Mas Jesus não se esqueceu deles, como também não se esquece de você, de mim, não se esquece de nenhum de nós. Viu a dificuldade que eles estavam? E foi ao encontro deles. Porque o nosso Senhor não é um Senhor ausente, Ele é o Senhor presente e observador. Extremamente observador, atento. Observa com atenção a tua vida. Sabe o que se passa com você. Por vezes prova a tua fé. A minha, a de cada um de nós. Para ver como de fato, diante de situações, estamos com Ele. Se a nossa fé está sólida, se estamos alicerçados na rocha, se estamos confiando de fato no Senhor, e a Bíblia diz que confia no Senhor é como o Monte Sião, que não se abala, permanece para sempre, mas a nossa humanidade, a nossa fragilidade muitas vezes se aflora, a nossa ansiedade, a nossa precipitação, o nosso imaginar coisas que não aconteceram, que sequer podem acontecer. O trabalhar da nossa mente em detrimento de confiar e crer nesse Senhor, com o qual nós temos muitas experiências na nossa vida, da atuação do Senhor, da chegada do Senhor, da providência do Senhor, da atuação do Senhor, das benéficas do Senhor, de suas incomparáveis, incontáveis bênçãos sobre as nossas vidas. No momento dele, na hora dele, de acordo com a sua santa vontade, que é perfeita, que é agradável, que é soberana. Lá estavam os seus discípulos no barco. E Jesus ainda não tinha chegado. A fé sendo provada. Quantas vezes na nossa vida, em nossas vidas, nossa fé é provada? E se perseverarmos na fé, crendo e confiando no Senhor, obtemos vitórias para as nossas vidas, experiências maravilhosas para a nossa vida. Muitas vezes experiências dolorosas, duritas, difíceis, feito o contrário, negrume da noite. O barquinho parece que está à deriva, no bravio e gigante mar, no grande mar.
cadê Jesus? Onde está Jesus? Onde está o Senhor? Ele disse que viria, cadê o Senhor? E de repente, não da maneira que eles esperavam, não da forma que eles aguardavam, não como eles desejavam, mas Jesus estava indo ao encontro deles, como muitas vezes vem ao encontro de nossa situação. Quer um problema, uma dificuldade, uma necessidade, uma enfermidade, e vem, não muitas vezes como nós esperávamos, ou no tempo que nós esperávamos, ou de acordo com como esperávamos, mas ele vem, ele chega. Jesus ainda não tinha chegado, e é importante nós colocarmos um ainda em situações de nossa vida. A situação está difícil, o Senhor ainda não resolveu. A enfermidade está dura, mas o Senhor ainda não curou. O problema é gigante e o Senhor ainda não resolveu, não solucionou. Mas eu continuo acreditando nele. Eu continuo confiando nele. Você continua crendo nele, esperando nele. Porque ele é capaz de fazer e só ele é capaz de fazer. E Jesus foi caminhando. Foi ter com eles. Como vem ter comigo, com você, com cada um de nós. Ele não só vê, mas ele vem. Ele não só observa, mas ele chega. Ele tem a iniciativa, ele tem a hora dele, ele tem o momento dele, ele tem a forma dele agir. E ele foi andando sobre as águas, não foi no barco. Dele sai virtude, ele tem poder, ele é o Senhor. Ele foi andando sobre as águas ao encontro dos seus discípulos. Da mesma forma que ele andou não sobre as águas, mas no caminho de Emaús ao encontro de dois discípulos. Cleófas e o outro, seu companheiro, estavam desanimados, desistindo, indo embora, e chegou Jesus. E caminhou com eles, foi ao encontro deles e caminhou com eles. Como após ressurgir, entrou no aposento ali com os seus. Da mesma forma que ele foi à casa de Jairo, da mesma forma que ele foi à casa de Zaqueu, da mesma forma que ele foi em Betânia. Fazer a obra naquela família amada e querida. Ele caminha ao nosso encontro. Ele salva, ele regenera, ele cura, ele liberta, ele ressuscita, ele soluciona problemas, ele abre as portas e quando abre ninguém fecha. Ele atua e ele opera maravilhas. Ele é o Senhor. E caminhando ao encontro dos seus discípulos lá no barco, nós observamos que o nosso Salvador e Senhor não é indiferente à nossa situação. Ele age, ele atua, ele se move de íntima compaixão e ele vem ao nosso encontro com o seu grande, imenso, infinito amor. E sempre está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o Senhor, Jesus Cristo, Salvador e Senhor de nossas vidas, e todos aqueles que entregaram suas vidas a Ele, os filhos de Deus. Aí ocorre um outro fato no cenário ali. Um apóstolo intempestivo
tosco, mas sempre presente e atuante. Aquele que Jesus fez de pescador de peixes para pescador de homens. Aquele que Jesus trabalhou na vida dele. Sabia que nele havia potencial, que nele havia interesse de servir ao Senhor. Mesmo diante do seu temperamento, diante da sua personalidade, diante da sua fragilidade humana, diante dos seus erros e falhas, Pedro foi um exemplo notável que a Bíblia nos dá, dentre tantos outros, e que a história nos mostra, de vida transformada por Jesus Cristo. Pedro, o apóstolo Pedro. Eles ficaram com medo no barquinho ali. É um fantasma, é um fantasma. Começaram a ver coisas, imaginar coisas. Medo, tiveram medo. O medo estagna, o medo libera, o medo prejudica muito, mas é um sentimento inerente à raça humana. E Jesus disse: sou eu, aleluia, não temais, sou eu. E Pedro, o Senhor manda que eu vá ao teu encontro andando sobre as águas. E Jesus falou: vem. E Pedro foi, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de confiança, foi, porque ele estava olhando para Jesus, esperando em Jesus, confiando em Jesus. Assim temos que ser. Mas de repente o vento contrário, e vento contrário, repito, é difícil. E Pedro começou a olhar o vento, a observar o vento. Como muitas vezes nós começamos a olhar a situação, ou as situações, observar as situações, verificar como estão as coisas e só focar no problema, na enfermidade, na luta, na dificuldade, na necessidade. E esquecemos de olhar para Jesus. E quando esquecemos de olhar para Jesus e só focamos nos problemas, na enfermidade, na luta, nas dificuldades, acontece conosco o que aconteceu com Pedro. Começou a afundar. Começamos a afundar. Mas Pedro bradou: Senhor, socorre-me, Senhor, salva-me. E o Senhor estendeu a sua mão, como estende a sua mão para mim e para você, em qualquer momento, em qualquer situação que nós vivenciamos. O Senhor nos socorre. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro. O salmista disse: olhei para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como foi o socorro de Pedro, como é o socorro a mim, a você, a cada um de nós. Jesus ergueu Pedro, mas advertiu, como muitas vezes nos adverte. A Bíblia diz que o Senhor nos castiga, nos admoesta, porque nos ama. E Jesus Cristo falou para Pedro: homem de pouca fé, de pequena fé, por que duvidaste? Nós não podemos duvidar do Senhor nunca. Embora a dúvida bata a porta do nosso coração, nós não podemos deixar entrar e se instalar em nós a dúvida. Quem crê, confia. É difícil, o discurso talvez seja fácil, a prática é difícil, mas nós temos que confiar no Senhor. Por que duvidaste, Pedro? Pedro teve a ousadia, a coragem, a fé de caminhar sobre as águas ao encontro do Senhor. Mas, diante da situação, começou a afundar. O Senhor ergueu, o advertiu, como adverte a mim e a você. Pedro foi um grande exemplo. De que muitas vezes ocorre, de coisas que muitas vezes ocorrem conosco. E Pedro, transformado, regenerado, conhecendo a história, nós sabemos o que ele fez pelo poder de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, como servo de Deus. Que assim sejamos nós. Jesus entra no barco com eles. Aí tudo se acalma.
tudo se tranquiliza. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, como diz o antigo corinho. Com Cristo no barco, a tempestade cessa, o vento se acalma, o mar se aquieta. Tudo se encaixa. O texto, na narrativa até de outros evangelistas, diz que logo chegaram ao seu destino. Por quê? Porque Jesus tira o atraso, o nosso atraso, ou aquilo que nós pensamos que está atrasado. Porque Ele nunca atrasa. Ele vem na hora certa, no momento certo, porque a hora e o momento é dele, o tempo está nas mãos dele, do Senhor. Aí se aproximaram todos de Jesus e disseram aquilo que eu e você temos que ter a certeza plena e total e absoluta. Verdadeiramente este é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Esse que está contigo aí, agora, nesse momento, onde você estiver, participando deste culto. Ele é o mesmo. E dele emana poder, virtude. Ele salva, transforma, repito, regenera, cura, perdoa, batiza o Espírito Santo, ressuscita, restaura, opera maravilhas. Esse é o Senhor que nós servimos, que nós amamos e que nós confiamos. Desfrute da presença do Senhor. Desfrute do Senhor. Adore ao Senhor também. Sobretudo, enalteça o nome bendito do Senhor, o adore, confie nele e deixe ele ver em você alguém que confia, que espera, que acredita, que sabe em quem tem crido. E que ele muito continue abençoando a ti, a tua família e o teu lar. Vamos orar. Te convido a orar. Oremos. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, esse Jesus maravilhoso que opera maravilhas, milagres, que atua, que é presente, que é amigo, que é conselheiro, que é Deus forte, que é Pai da eternidade, que é Príncipe da paz. Em nome desse Jesus chegamos a Ti para Te agradecer, ó Deus, pelo que Tu és e pelo muito que tem derramado sobre as nossas vidas, operado sobre as nossas vidas, pelas maravilhas de Ti sobre as nossas vidas. Nossa gratidão pelo Teu grande e infinito amor, pela salvação em Jesus, pela atuação do Espírito Santo, nossa gratidão. Aumenta-nos a fé, Senhor, cada vez mais. Santifica-nos, purifica-nos. Faz de cada um de nós cada vez mais vasos de honra e de bênção ao serviço do Teu reino, para a glória Tua, para o louvor Teu, Senhor. Vendo em conta cada vida, cada lar, cada família, cada parentela que conosco participa deste culto, suprindo a cada necessidade, abrindo as portas, solucionando os problemas, curando as enfermidades e operando maravilhas. Visita os hospitalizados, encarcerados, os necessitados, aqueles que estão em lugares terríveis, difíceis e tenebrosos. Dá a Tua bênção, opera maravilha, salva, cura, liberta, regenera, Senhor. Dá a Tua bênção, dá a Tua bênção, dá a Tua bênção. E nós Te agradecemos sempre em o nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o eterno Pai, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja conosco permaneça, e com o rebanho do Senhor espalhado pela terra, agora e por todo sempre. Amém. Bendito seja Deus. Nosso brado de vitória, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vivencie essa verdade na tua vida e na vida de tua família. Convido você, permitido o Senhor, no próximo domingo agora, às 7h, culto Igreja Brasil para Cristo no Tatuapé, Rua Francisco Marengo, 76. Participe conosco, será enorme alegria, juntamente contigo, cultuar a Deus.
Um forte abraço, que Deus grandemente continue abençoando a tua vida, a tua família, e até uma próxima oportunidade, se o eterno Deus assim o permitir. Fique desfrutando sempre da maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele muito te abençoe. A paz do Senhor. Amém.